Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Estamos de volta junto com você até a 1 da tarde, né? Esse programa tem sido aí um programa prestador de serviço à comunidade itaenguense, a cada um que nesse momento nos ouve. Vai aquele abraço, você na zona rural, na zona urbana, nos municípios vizinhos, pela internet aí, os nossos queridos internautas, que nos 4 cantos do Brasil e do mundo, porque onde tiver um itaenguense, está conectado no Facebook da Folha, que tem uma grande parceria com a Itaenga FM e com este programa. Aquele abraço a todos e a todas, mas doutor Danilo, advogado de prestígio em nosso estado, está aqui, né, para colaborar, tirar sua dúvida. Como é que o senhor está, meu amigo? Que eu nem perguntei como é que você está, né? Como é que foi aí a sua estada depois do carnaval, que eu fiquei sabendo que você fez viagens, aproveitou o momento, né, de férias prolongadas, porque diz que todo advogado, ele gosta de fazer viagens saudáveis. Júlio, meu amigo, eu estou bem, graças a Deus, não tenho do que reclamar, muito pelo contrário, só agradecer. Nesse período aí, momentos de muito trabalho intenso, na verdade, que vem sendo realizado ao longo desses últimos tempos, um trabalho personalizado, direcionado para a população mais carente, que realmente precisa dessa representação junto à justiça, e essas viagens ao qual você se referiu, na verdade, são apontamentos feitos com o intuito de engrandecer e enriquecer o currículo pessoal no que diz respeito à atualização, a estudos e a melhorias pessoais e profissionais. Muita gente pode questionar, e até hoje chega perto da gente e pode dizer assim: olha, eu quero ser um advogado, porque a vida de advogado é muito fácil. Eu disse, mas você tem observado a luta dos nossos queridos magistrados, né? Porque esse pessoal estuda demais, né? Busca se capacitar, se inteirar das leis, né? Das mudanças das leis. Então a gente, claro, todo mundo tem a capacidade de chegar onde quiser, se assim desejar e se interessar. Agora, dizer que toda profissão tem uma vida fácil, isso aí a gente podemos dizer que não é verdade. Não procede essa informação, vou lhe dizer por quê, Júlio. Inclusive, profissionais da área, colegas, os nobres causídicos, ou até outras pessoas que têm o interesse em um dia fazer uma faculdade de Direito e têm o intuito de se tornar advogado, o que eu posso dizer é o seguinte, com conhecimento de causa. Todas as profissões exigem uma reciclagem periódica para manutenção e qualidade da prestação de serviço que é ofertada pelo profissional. Mas a advocacia tem um quê especial. Por quê? Porque o advogado que não se atualiza, ele, além de estar se prejudicando, vai prejudicar o cliente. Porque todos os dias, em todas as áreas do direito, existem atualizações. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, um estudante de direito que entra numa faculdade hoje e compra um vademecum como eu costumo dizer, significa o termo vem comigo, em latim, é um compêndio onde estão elencados todos os códigos e as leis do nosso ordenamento jurídico, pelo menos as principais, passando pela Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal e etc. Um colega que compra, um estudante que compra esse vademecum no início da faculdade, ao longo dos 5 anos, esse vademecum já vai estar desatualizado. Então ele não vai ter condições de prestar o exame de ordem, que é o exame da OAB, com qualidade e com veemência dos fatos atualizados, porque o documento que ele contém, que é de fato de posse, vai estar desatualizado. Então, assim, realmente é uma profissão que exige uma reciclagem em alto nível, não só a título de conhecimento pessoal, mas também na sua prestação de serviço. São 12h24, né? Hoje vamos tratar de um assunto que também é polêmico, que também nós devemos abordar, porque é para que as pessoas tomem conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, né? Que é o tema de família mesmo. É divórcio, é guarda de filhos, é testamento, é herança, é pensão, né? Se você está inserido em algum desse aí assunto, quer debater com a gente aqui, entre em contato, tire sua dúvida. Doutor Danilo, a Câmara dos Deputados aprovou recentemente, né,
o divórcio imediato em caso de violência doméstica, que a gente tem visto que a violência está cada vez mais presente no lar. E muitas vezes as próprias vítimas ficam ali caladas, ficam omissas, né? Não vão buscar seus direitos. Qual a sua opinião sobre essa aprovação? De fato, vai beneficiar muitas pessoas, principalmente mulheres? Veja só, Júlio, eu gostaria de fazer um breve apontamento antes de te responder esse questionamento. Eu recebi um convite essa semana lá no escritório que eu fiquei muito feliz. A nova diretoria e o conselho da subseccional da OAB daqui de Carpina, hoje, na quinta-feira, no dia 4 de abril, lá no auditório da prefeitura, está fazendo posse da doutora Ana Bernardo, a primeira mulher representante da nossa classe de advogados dessa subseccional. E fiquei muito feliz com esse contato que foi feito, pelo fato dela ter me procurado e ter proposto algumas ideias e algumas melhorias para a prestação de serviço do advogado na região. O que eu posso dizer é o seguinte, é que ela se propõe a melhorar as condições de atendimento daqueles advogados que são da região e que não têm um escritório fixo aqui. A OAB se predispõe a ter uma sala dentro do próprio fórum com ar-condicionado, mesa, cadeira, computador e impressora para os advogados atenderem os seus clientes aqui na cidade mesmo. Pessoas que têm necessidade de ter os seus advogados e que não vão se deslocar daqui para Paudalho, para Carpina ou para Recife, e que também, no caso, eu não esteja inserido nesse contexto, porque o meu escritório fica de frente para o fórum. Então, assim, eu, de fato, não vou ser diretamente beneficiado com essa melhoria. Até para facilitar a vida do próprio itanguense que procura, porque a gente tem visto que a procura por advogados em Lagoa de Itanha tem sido crescente. Demais. Existem áreas, apesar de serem poucas áreas que eu não atuo, mas existem áreas que colegas podem pegar processos daqui da própria cidade e que, se não tiver um escritório montado, vai ter que fazer um atendimento informal em alguma lanchonete, na casa do cliente, em qualquer lugar. E essa advogada, doutora Ana Bernardo, a colega, ela se propõe a fazer uma melhoria na sala da OAB e fazer alguns apontamentos de colegas também, que no caso são advogados, que são de fora, ou até da própria região, ou da própria comunidade, que encontram dificuldade para conseguir fazer dar um impulso no processo, fazer e dar uma celeridade processual em virtude da quantidade de processos que já estão acumulados, porque aqui na cidade é uma cidade de vara única, então ela acumula tanto os processos cíveis quanto criminais numa única vara. Então, os processos que dizem respeito à prisão tem prioridade sobre outros processos que também são relevantes para os seus autores e para as pessoas que precisam daquela medida de urgência, medida cautelar seja atendida, seja apreciada a lide, e acabam tendo poucos servidores para poder despachar. Isso acaba atrasando, isso acaba trazendo prejuízos para todas as áreas, e principalmente para as partes, ou seja, para os clientes. Ela se predispõe a fazer mudanças e melhorias nesse segmento. Então, assim, de fato, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite que ela me fez diretamente para ser o representante da cidade nesse segmento, junto ao OAB. Então, agora eu vou estar fazendo, eu vou ter essa incumbência adicional de ter essa responsabilidade que eu assumo com total confiança e total ciência da responsabilidade que isso vem acarretar para benefício da população. Seria uma espécie de extensão de OAB em Lagoa de Itaenga? Informalmente, sim. Se possa dizer, até porque também eu não fechei nada diretamente com a OAB, eu não tenho poder para isso. Mas informalmente, o que eu puder fazer, e formalmente, diretamente, para beneficiar e poder agilizar a melhoria da prestação de serviço e de atendimento dos colegas da região, eu faço com o maior prazer essa ponte. Como falamos aqui anteriormente, né, sobre essa lei que os próprios deputados, através da Câmara dos Deputados, né, resolveu aprovar do divórcio de imediato no casos de violência contra a própria mulher, né, a violência que está presente. Como você, advogado, tem visto isso aí? Porque você vê que hoje em dia, até os tempos anteriormente,
para se divorciar é muita burocracia. Então, quer dizer que isso aí significa que agora ou seja, de maneira bem clara, que acabou agora a burocracia. Seria isso? Na prática, a Câmara aprovou esse divórcio de imediato nos casos de violência doméstica, né? Vinculando com a Lei Maria da Penha, em casos que de fato sejam comprovados não só a violência física, as vias de fato, como a gente costuma dizer, ou a própria lesão corporal, mas a lesão ao patrimônio da mulher, uma tortura psicológica também, uma lesão não só diretamente à mulher também, mas também aos filhos, ou aos enteados, ou às pessoas que façam parte da família, do núcleo familiar, automaticamente esse procedimento vem a beneficiar aquelas pessoas que precisam e têm a necessidade dessa medida que seja feita de urgência, essa medida cautelar prontamente autorizada pelo judiciário e homologada também por eles, automaticamente sendo feita e provada a constância desse relacionamento, não só em casamento, porque quando se fala em divórcio a gente remete a casamento, mas isso também diz respeito a uma união estável. Há muitas uniões informais. O que são uniões informais? Informais aos olhos da lei, mas formais aos olhos da sociedade. Um relacionamento público e notório, que a sociedade sabe que aquele casal, não só de homem e mulher, mas também um casal homoafetivo ou afins, possam também ser beneficiados com a aprovação dessa lei. São 12h31, 12h31. Agora, anteriormente, doutor Danilo, outro dia alguém me perguntava, e no caso de não, porque essa lei daí, deixando bem claro que é justamente que ela vai ser aplicada de imediato para aquelas pessoas que estão sofrendo violência, né? Exato. E no caso normal, aí teve um cidadão enviou a pergunta perguntando, depois de casar, qual o tempo que preciso esperar para eu me divorciar? 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Traduza. 1 minuto. Acabei de responder. Se você casar ao meio-dia e quiser se divorciar ao 12h01, você aguardou 1 minuto, já pode entrar com o divórcio. Não tem tempo mínimo. Não existe tempo mínimo no nosso ordenamento jurídico para que seja homologado o divórcio. Se divorciou e agora tem aquela divisão de bens, né? Como é feita, na verdade, a partilha ou divisão de bens no divórcio? Que agora é o pega pra capar, né? Ponto interessante, né? Porque, na verdade, a maioria das uniões, entenda-se sociedade, porque quando você casa, você está constituindo uma sociedade. Essa sociedade diz respeito a vários pontos, mas sendo bastante objetivo no que diz respeito à partilha de bens, tudo que for acumulado durante a constância do relacionamento, se de fato o regime de comunhão de bens for o regime parcial, depois do casamento ou da união estável, tudo que for acumulado será dividido meio a meio. Durante a constância desse relacionamento, se o regime de comunhão de bens for parcial, não for universal, o que advier de herança ou de uma doação não entra nesse segmento. Entenda-se, o seu pai morre, você está casado, você tem o regime de comunhão parcial de bens, contrai o regime parcial de bens e tem 100 mil reais para receber. Esse valor não entra. Esse valor só entra no regime de comunhão universal de bens. Então funciona da seguinte forma: durante a constância do relacionamento, vocês acumulam 2 apartamentos e um terreno na praia. O que é que acontece? Tem 2 opções. Uma parte compra a parte da outra, vai mandar se avaliar o bem, e depois que o bem for avaliado, uma das partes tem a prerrogativa de comprar a parte da outra, desde que não seja provado que aquele bem está sendo usado para uso, está sendo um bem de uso próprio até para a família, e a partir disso aí, se não chegasse num acordo, na sentença o juiz vai dizer quem fica com cada bem, ou se vai se colocar em acha pública e vai ser posto a leilão, posto à venda,
e o que se angariar, metade para cada uma das partes na transação final da sentença do divórcio. Tem aqui uma pergunta do nosso internauta José. Ele pergunta: olha, se o cônjuge possui o sobrenome do parceiro após o divórcio, voltará a ter o nome de solteiro automaticamente? É obrigatório abrir mão do sobrenome? Não. Não para as duas respostas. Não é automático e não é obrigado a abrir mão. Mas eu vou explicar cada ponto. Para voltar a ter o seu nome de solteiro, o nome antes de se casar, porque a pessoa já poderia ser viúva ou divorciada e contrair matrimônio novamente, assim é necessário fazer um procedimento para a exclusão daquele nome que foi adicionado. E esse procedimento pode ser feito tanto na justiça quanto no cartório, se for um divórcio litigioso, diretamente na justiça. Se for um consensual, pode ser feito também uma transação na própria justiça ou no próprio cartório. O litigioso divórcio se dá em que situação? O litigioso se dá na situação quando não há entendimento entre as partes. Quando não se chega a um acordo em relação à guarda das crianças, dos filhos, em relação ao valor da pensão que vai ser pago, em relação aos dias de visita, em relação à forma de pagamento do valor da pensão, em relação à forma de divisão dos bens, a forma de usufruto dos bens, quem fica com o apartamento, quem fica com a casa. Essa realmente um litigioso, ele versa até em questões menos triviais. Versa sobre questões também, quem vai ficar com o cachorro depois do divórcio, versa também sobre questões materiais e pequenas, versa também sobre quem vai ficar com aquele faqueiro do casamento que foi de presente, ele versa sobre todos os pontos, Júlio. São 12 horas e 36 minutos. Hoje a conversa é a questão de família mesmo, né? Que precisamos trabalhar cada vez mais a família e esclarecer aqui para quem está casado, para quem precisa casar, pretende casar, sobre seus direitos e deveres, é o tema da conversa de hoje. Tivemos aí a conversa onde falamos sobre casamento, divórcio. Antigamente era meu bem, depois do divórcio, agora meus bens. E depois, agora vem a questão dos filhos. Como fica depois do divórcio, agora a guarda dos filhos? Na verdade, Júlio, depois do divórcio, já vai estar decidido, ou durante o processo, ou na própria sentença, quem vai ficar com os filhos. Mas o marido não quer largar dos filhos, e a mulher também não quer largar dos filhos. E agora, como vai se destinar agora a essa situação? Ficou agora essa bomba chiando, foi para o juiz, né, resolver a questão. Exatamente. Nesse caso, o juiz vai levar em consideração qual dos dois, ou o pai ou a mãe, reúne as melhores condições. E quando eu digo que as melhores condições, eu não estou me referindo só às condições financeiras, não. Eu estou me referindo às condições sociais, psicológicas, físicas e até de estrutura para poder dar a melhor qualidade para os filhos. Então, assim, ele vai levar em consideração a profissão do pai ou da mãe, se é uma profissão de risco, se exige uma dedicação maior, se exige mais tempo fora de casa, se quem vai poder ter realmente o interesse, de fato, de cuidar das crianças. Então, assim, é uma questão bastante delicada e bastante espinhosa nesse sentido. O que eu posso dizer é que é uma tomada de decisão que ela não é uma medida só, ela tem várias medidas. Ela tem várias medidas, porque para cada caso é um caso diferente. Então, não existe só um tipo de sentença, como as pessoas podem pensar. O divórcio saiu, então o pai paga a pensão e a mãe fica com os filhos. Não, pode ser o contrário. Os filhos podem ficar com o pai e a mãe pagar a pensão. Existem casos assim, vários casos assim. E não é só pelo fato do pai estar desempregado, que tem mais tempo, mais carinho, mais amor pelos filhos, que vai ser não. A mãe pode até dizer que não tem tanto interesse em ficar com os filhos, vai encontrá-los uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, no feriados, etc. E paga um valor diretamente ao pai para assistência na manutenção dos filhos, versando sobre moradia, alimentação, transporte, lazer, saúde, etc. Olha, tem aqui uma observação de um
amigo ouvinte também, que está nos acompanhando, não em Lagoa de Itaenga, que ele é de Lagoa de Itaenga, mas está no outro lado do extremo do Brasil. E ele diz, boa tarde, é W Silva, ele diz, olha, eu sou divorciado, mas ainda não fui no cartório retirar o meu sobrenome da minha ex. O que faço? O primeiro procedimento é dar entrada nesse protocolo, fazer esse agendamento, ver qual é a melhor data que ele realmente vai ter disponibilidade para ir fazer essa transação, averbar no cartório, porque de fato precisa ser averbado. Com a averbação é que ele vai ter a prerrogativa de poder chegar nos órgãos, digamos, na Secretaria de Defesa Social, para emitir um novo RG, um RG constando o nome de solteiro, vai poder se dirigir à Justiça Eleitoral, no caso o cartório eleitoral, para poder pegar um novo título de eleitor, uma nova reservista, no caso ele que é um homem, tá entendendo? Se dirige à Delegacia de Polícia Federal para requerer uma retificação no seu passaporte, se ele tiver. Se não tiver, ele vai ter que fazer um novo passaporte quando for ter interesse em tirar e já constar o nome dessa averbação. Porque se ele tiver interesse em fazer uma viagem internacional e num documento que já consta um nome antigo, na hora que for lançado no sistema, tiver o nome atualizado, vai dar inconsistência e ele não vai poder seguir voo. Então, assim, são alguns casos que é interessante a pessoa se precaver e se prevenir para não ter que remediar lá na frente e evitar constrangimentos e dores de cabeça. Mas ele vai poder resolver tudo isso sozinho ou precisará de ajuda de um advogado, por exemplo, de um promotor? Não, depois da transação feita, que no caso é a sentença do divórcio homologada, ele de posse dela, ele sozinho pode se dirigir a todos esses órgãos, depois de averbado no cartório, e fazer esse procedimento sem precisar da ajuda de um advogado, ou de um promotor, ou do juiz. Mas, se ele tiver interesse em contratar um serviço de um advogado para dar essa assistência e prestar essa consultoria ou até essa assessoria nesse segmento, não tem problema nenhum, fica a critério dele. Para casar é muita trabalheira, e para se divorciar ainda mais, né? Muito mais, Júlio. Na verdade, para se casar não é tão difícil assim. Para se casar é fácil, na verdade é o que eu digo. Para se casar, basta só morar junto. O que vem são as consequências pós-casamento. Se de fato é o que eu costumo dizer, né, Júlio? Que tudo que é feito numa base sólida e robusta, a tendência dos ventos, dos casos externos ou até problemas internos de abalar essa estrutura é mais difícil, porque vai ser um relacionamento baseado no carinho, no afeto, no amor e na confiança. Se for feito algo assim, que eu costumo julgar, e julgar no sentido de dizer a minha opinião, e não dizer se está certo ou errado, que eu costumo dizer que a pessoa faz só porque bateu à vontade, foi lá e casou, ou se juntou, ou qualquer fato do tipo, o que eu posso dizer é que tem uma grande chance disso não dar certo. Via de regra, sim, existem exceções, mas hoje em dia é o fato mais complicado. Casar é fácil, se divorciar já é mais complicado. Se na constância do relacionamento, por qualquer motivo, o casal não se entende mais e resolve de fato se separar, mas se são duas pessoas maduras, se chega a um entendimento mútuo em relação aos apontamentos que vão ser feitos pós-casamento, como a divisão de bens, a guarda dos filhos, a questão da pensão, e etc., fica muito mais fácil, tanto para o advogado das duas partes, quanto para o juiz, darem andamento naquele processo. Mas se de fato não entrar num acordo, aí é como eu falo, aí vai ter que ir para o litigioso. Nesse aí vai ter dor de cabeça. Agora, doutor Danilo, tem também aquelas questões que não são oficiais. Eu arranjo uma mulher, mas eu não coloco ela dentro de casa. Ou eu coloquei ela dentro de casa, mas não oficializamos nada. Não registramos nada. Essa mesma mulher, ela tem algum direito sobre meus bens, por exemplo? Porque ela parou a vida dela para dedicar-se a mim. E aí? Se ela for recorrer, buscar nas instâncias da justiça que tem direito sobre mim, sobre qualquer outra pessoa que a gente está aqui falando no âmbito casal. E aí? Que situação é essa para dar resposta para o povão que está nos ouvindo nesse momento? Júlio, para o direito falar, na maioria das vezes, não prova nada.
você de fato vai precisar de provas, porque no próprio direito já está bastante explicitado. Protesto provar o alegado por meio de todas as provas admitidas em direito. O que é que isso quer dizer? Ela vai ter direito se ela conseguir de fato comprovar a união e a constância desse relacionamento. Mas, como a maioria dos relacionamentos são públicos, hoje em dia é difícil alguém viver às escondidas durante muito tempo, existem os casos que sim, mas via de regra, as pessoas saem, se relacionam, têm contato com outras pessoas, têm contato com amigos, com familiares, etc. São essas pessoas que lá na frente servem de testemunha para comprovar que, de fato, aquele relacionamento foi público e notório durante alguns anos. E, de fato, essa senhora se casando ou morar junto, no caso da união estável, ela vai ter direito sim na constância do relacionamento. E os bens adquiridos na constância do relacionamento, desde que não advém de, mais uma vez eu repito, adoção ou não, no caso de uma doação e de uma herança ou etc., eles farão parte dessa meação. A meação diz respeito à divisão dos bens pela metade para cada um dos cônjuges. O nosso amigo Dado, que está acompanhando a programação, ele disse: muito obrigado pela resposta. E foi isso mesmo que tive aí como resposta do advogado, onde foi feito o divórcio, né? Ele disse que já fez o documento que foi citado e agradece muito aí pelo esclarecimento, a segunda opinião que ele foi buscar, né, Dado? Um abraço para você, viu? Tá sempre acompanhando a gente aí pelas redes sociais. As pessoas estão se animando aqui na conversa, é o caso de Severino. Ele disse: olha, eu tenho, advogado, um imóvel financiado durante o casamento em regime parcial de bens. É possível realizar a divisão? Sim. Essa divisão pode ser feita de duas maneiras. A primeira coloca-se o bem à venda, e vou dar um exemplo aqui. Digamos que o bem vale 100 mil. Você financiou ele no valor total e já tem 30 mil pago. Você achou alguém que paga os 30 mil e vai assumir o restante das parcelas, faz-se uma transferência de titularidade no caso do financiamento, você pega os seus bens, junta o da outra pessoa, faz essa transferência, a outra pessoa assume diretamente o financiamento junto à instituição financeira, no caso o banco que financiou, e esses 30 mil reais que ele pagou a título de entrada, compensando a entrada que outrora vocês o fizeram, ela será dividida por 2 e cada um dos cônjuges ficará com 15 mil reais. Ou também existe outra possibilidade. Outra possibilidade é a seguinte: nessa mesma condição, vocês têm um imóvel que vale 100 mil, foi financiado no valor total e já tem 30 mil pago. Digamos que a mulher não queira sair do apartamento, o homem sim, e a mulher assume as parcelas sozinha, e depois disso, ela vai ter que indenizar o ex-cônjuge pela metade do valor pago a título de entrada desse imóvel. Depois de feito isso, ela pode continuar residindo no imóvel, desde que, de fato, ela continue pagando em dia as parcelas e possa dar continuidade na sua vida. Estamos hoje conversando com o nosso amigo, o advogado Dr. Danilo. Tem aqui mais uma perguntinha do internauta. Agora é a vez de José Antônio, do bairro São Gonçalo. Ele pergunta: minha esposa comprou um carro com a herança que recebeu. Tem o direito a ele também? Depende. Eu vou dizer essa resposta. Se você for casado em comunhão parcial ou separação total de bens, você não vai ter direito. Você só terá direito se for casado em comunhão universal de bens ou no contrato pré-nupcial constar uma cláusula que dê direito a qualquer um dos cônjuges ter acesso e os bens se comuniquem ao ponto de uma doação ou uma herança passar a titularidade ou a posse e propriedade para o outro bem, para o outro cônjuge. Zefinha da Nova Itaenga, ela pergunta: meu companheiro não quer o divórcio e ameaçou vender tudo para não dividir nada. O que eu posso fazer nesse caso? Me procurar lá no escritório que eu resolvo isso para você, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Ele ameaçou vender os bens e não quer dar o divórcio. Tudo bem. Se ele de fato chegar a vender os bens,
A justiça tem algumas opções. Eu vou dar aqui as duas mais corriqueiras de serem adotadas pelo juízo, que no caso é o responsável pelo andamento processual. O primeiro apontamento que vai ser feito é o seguinte: se de fato os bens já foram vendidos, o juiz pode transacionar e obrigar a parte que vendeu a indenizar a outra parte, que no caso seria a esposa, a senhora no caso, que saiu prejudicada por aquele valor atualizado. Ou a segunda possibilidade é o juiz cancelar essa venda, comunicando que houve fraude processual. Isso, no caso, seria um caso até de Código Penal, já estaria um pouco fora da alçada do direito civil. E, voltando mais para o direito civil, estaria vinculando esse processo a uma anulação total desses procedimentos que foram adotados de uma forma ilícita e inidônea, cometidas pelo cônjuge, no caso o seu ex-esposo, para anular tudo isso. E no fato dele também não querer dar o divórcio, não precisa. No próprio procedimento litigioso, se uma das partes se recusa a assinar, no final do processo, o juiz, na sentença, assina pela outra parte e sai o seu divórcio. Resolvido o problema. Sueli Rejane, o povo tá animado, viu? Sueli Rejane, ela pergunta, olha, eu moro com um homem, mas não sou casada e faz 3 anos. Eu tenho direito a alguma coisa se vir um dia me separar dele? Veja, se a senhora provar na justiça que durante esse tempo, de fato, conviveu com ele, vai ter direito se também forem comprovados alguns outros aspectos. E quais são essas provas que ela pode obter para apresentar judicialmente? Fotos já é um grande início. Provas testemunhais, pessoas próximas, amigos, parentes, etc., que de fato possam corroborar com esse fato. Conversas em um WhatsApp, documentos, vamos lá. Na residência que esse cara é proprietário, a conta de luz é no seu nome. Interessante, né? Vocês têm conta corrente em comum, vocês têm movimentação bancária, vocês têm um carro financiado, enfim. O que eu posso dizer é que existem várias e várias formas de ser provado isso. Mas, de fato, se você vai ter direito ou não, precisa saber se durante a constância desse relacionamento foram adquiridos bens, precisa saber se durante a constância desse relacionamento vocês tiveram filhos juntos, precisa saber se durante a constância desse relacionamento a senhora abdicou da sua profissão em pró do crescimento da profissão do outro. Então, assim, são vários fatos que, se a gente conseguir provar, a senhora vai ter direito, sim. Mas se, no caso, não conseguir provar, infelizmente, não vai ter prosseguimento. A Sueli Rejane está agradecendo aí pela explicação. O Dado Silva, ele que vai casar brevemente, viu? Ele já divorciou-se, está agora num novo relacionamento, né? Ele disse, mais em breve, se Deus quiser, eu vou estar em Lagoa de Itaenga, com Gal Santana, que é o novo amor da vida dele, talvez casar com ela, porque o casamento bom é viver bem com com a rainha, né? Com a sua rainha. Ele diz aqui, abraço Júlio, abraço doutor Danilo e boa tarde. Obrigado, W. Silva. Te desejo felicidades, amigo, tudo de bom na sua vida. Desejo para ele felicidades em triplo, né? Em triplo, não é nem em dobro, é exatamente, em triplo. Exatamente. Tem mais pessoas participando aqui, né? Que hoje em dia o pessoal gosta realmente de assuntos de família, o povo tá ligado. Posso realizar o divórcio sem a partilha de bens? É a Mauriceia. Pode, se não houver bens. Se não houver bens a dividir... Mas pode também os dois entrar em acordo de alguma maneira ou não? Eu costumo dizer o seguinte, Júlio. Dentro do direito, nada é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Existem casos que o direito à vida é deixado de lado. Eu vou dar aqui um exemplo. O casamento contratado... Existe casamento contratado, que assina um contrato? Tem, lógico. Que ali seria a partilha de alguma coisa... São os contratos pré-nupciais. São feitos antes da constância do relacionamento. E, na verdade, nele constam cláusulas que rígidas, fixas e rígidas, ou até super rígidas, no que diz respeito a não só aos bens,
mas alguns outros pontos da vida pessoal de cada uma das partes, independentemente, que devem ser respeitados. E nesses contratos pré-nupciais, na maioria das vezes, eles são feitos para blindar o patrimônio de uma das partes, ou de duas, ou de ambas as partes, que não queiram que esses bens se comuniquem, para evitar que lá na frente venham a enfrentar um divórcio que acarrete também a partilha de bens, porque isso aí, no caso, vai dar muita dor de cabeça, vai gerar um custo muito alto, com taxas de cartório, com advogado, com emolumentos na própria justiça, e ainda vai ficar dependendo de uma sentença de um juiz, né? Realmente isso não é benéfico. Falta só 5 minutos para a gente terminar aqui, mas o assunto está tão interessante, a conversa, quando se fala de família, falamos de divórcio, partilha de bens, guarda de filhos, mas tem também a pensão alimentícia. Muitas vezes o cara entra num relacionamento, em muitos momentos a gente vê que quem pede mais a pensão alimentícia é justamente a mãe, né? A mulher. E a gente vê que tem gente que não quer reconhecer a paternidade, não quer reconhecer seus direitos como pai. Aí tem aqui a pergunta, o que realmente vem a ser a pensão alimentícia? Quem não cumprir com essa determinação imposta pela justiça, quais são as penalidades para o espertinho que, por exemplo, entrar numa bocada dessa? Tranquilo, Júlio, só fazendo um breve apontamento no seu comentário, não é quando o pai não quer reconhecer o direito, é que ele não quer reconhecer o seu dever ou a sua obrigação. Sim, para com os filhos. A penalidade, existem medidas cautelares de forçar o cumprimento dessa sentença, que no caso foi arbitrada anteriormente, numa cautelar, que é o que a gente chama de alimentos provisionais, ou no que diz respeito já ao definitivo. Nesse que diz respeito à pensão no valor total, no caso de inadimplemento desse valor, a única possibilidade de prisão civil no Brasil, hoje admitida, é no caso de inadimplemento de pensão alimentícia. E no caso é isso que pode acontecer com um pai que deixou de pagar a pensão, é ser preso. Se não pagar a pensão, vai ser preso de imediato. Não. Essa prisão de imediato, na verdade, às vezes as pessoas acham que é assim. Não, não é. Não funciona dessa forma. A prisão, ela não é dada de ofício pelo juiz. Ela tem que ser requerimento. Um pedido tem que ser feito pelo advogado da parte, que no caso é o advogado da mãe, que em caso de inadimplemento daquele valor inexcusável, sem nenhum motivo, sem nenhum motivo fundamentado para o atraso nesse pagamento, o pai vai ser preso a pedido da parte. Até famosos, né? Pessoas endinheiradas foram presas por não pagar pensão. Temos alguns exemplos aí na mídia, na sociedade, de pessoas famosas que suponhamos que têm uma condição financeira privilegiada, mas que esse valor também é levado em consideração pelo padrão de vida do pai. Então, isso às vezes acaba acarretando um ônus maior para uma pessoa que é um profissional liberal e não tem, por mês, uma renda fixa, e que, diante dessa volatilidade, dessa inconstância dos seus valores, de sua percepção financeira, realmente acaba complicando. Ou existem pessoas que também não pagam por simplesmente serem negligentes ou irresponsáveis. Quem pode pedir pensão alimentícia, na verdade? Quem pode? É somente o homem? É somente a mulher? Os filhos, um pai para um filho, um neto para um avô. O ordenamento não obriga só a ser da esposa representando os filhos em face do pai. Tem várias e várias maneiras que eu acabei de citar aqui, que no caso podem ser utilizadas para suprir aquela carência momentânea, temporária ou definitiva de necessidade. A pensão alimentícia, ela pode ser requerida só para uma pessoa ou para várias pessoas? Nas duas condições está correta essa afirmativa, Júlio. Tanto para uma pessoa, isoladamente, quanto para várias pessoas dentro de uma coletividade. Mas dentro de uma coletividade que faça
e que tenha um vínculo, um nexo direto com a pessoa que tem a obrigação de pagar, né? Não há de se cobrar uma pensão alimentícia de um relacionamento frustrado anterior e depois você se casa com o cara não teve vínculo nenhum com seu filho, ou seja, um enteado, ele não vai ter obrigação de pagar. Só incide no caso de obrigação financeira se, no caso, aquele pai, teoricamente, o padrasto, se ele emanar, durante a constância do relacionamento, uma afetividade, um carinho, e que seja comprovado que eles mantinham a relação de vínculo de pai e filho, mesmo que informal, dentro da legalidade, mas formal aos olhos da sociedade. A conversa foi muito agradável, o tempo estourou, chegamos praticamente aqui ao final, mas eu tenho a certeza de que essa conversa tem beneficiado muitas pessoas, muitos ouvintes, internautas que pôde aqui interagir com a gente. Ficamos felizes com a sua volta no programa, meu amigo doutor Danilo, que está atendendo o público de Lagoa de Itaenga, ali de frente ao fórum, no seu escritório de advocacia, junto com o seu amigo também, né, o seu colega de trabalho, doutor Renato Eleutério. Atende todo dia? Isso, o atendimento é feito de segunda a sexta, no horário comercial. Podem nos procurar, agendar um horário, ou se for algum caso de urgência, entrar em contato direto. Lá na placa do escritório tem meu telefone, nele é um telefone pessoal, e que o mesmo número também é um WhatsApp. Sendo o caso de urgência, ou não sendo o caso de urgência, pode mandar alguma mensagem, mas que toda mensagem vai ser apreciada. Então, muito obrigado, meu irmão. Um espaço sempre aberto para você e para todos que fazem parte de Lagoa de Itaenga, aquelas pessoas que querem contribuir, não moram em Lagoa de Itaenga, mas querem contribuir com o nosso município. Ficamos felizes quando recebemos pessoas de inteligência feito você. Obrigado, amigo. Mais uma vez agradeço pela atenção. Um abraço para toda a população. Fiquem na paz e desejo tudo de bom. Forte abraço a todos. Tenham uma boa tarde. Uma ótima tarde a todos. Amanhã é sexta-feira. Se Deus quiser, estaremos aqui para apresentar mais um programa Itaenga Notícias. Assim, recebemos, conversamos, dialogamos com o advogado de grande prestígio no estado de Pernambuco, jovem advogado, o doutor Danilo Costa. Um abraço. E Manuel Antônio e a tarde mais bregueira do Brasil. Tchau, minha gente. CYX 824, Rádio